Olá, meus amigos seguidores do nosso canal, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com o nosso amigo, diretor do Instituto Santo Atanásio, Luiz Henrique. A gente vai comentar um pouco sobre os últimos acontecimentos da semana e tivemos o grande testemunho da atriz Cássia Kiss em plena Rede Globo, né, num dos programas mais lacradores da TV brasileira. Foi algo sensacional assim, e nós não poderíamos deixar de comentar. Luiz Henrique, realmente, né, foi uma grande surpresa, né, essa apresentação da Cássia Kiss, né, num programa tão badalado, lacrador, onde normalmente todas as ideologias são colocadas de um aspecto mais intelectual, né? Para mim não foi tão inesperado assim, Ademir, porque nós já vínhamos há algum tempo ouvindo falar que a Cássia Kiss vinha num processo de conversão, num processo de aproximação da fé, de maior frequência aos sacramentos, vinha se aproximando inclusive, né, de pessoas da Liga Cristo Rei que valorizam a Santa Missa no rito tridentino, que valorizam uma espiritualidade mais consistente, uma teologia mais ortodoxa, mais fiel à santa tradição da Igreja, aquilo que o magistério da Igreja sempre ensinou, né? Mas de qualquer forma, quem esperava que ela iria falar a respeito disso e com tanta propriedade, de forma tão clara, né? Num programa como o Encontro com Fátima Bernardes, que, como você disse, é um programa famoso, né, por ser um dos programas da Rede Globo que mais transmitem, né, o progressismo cultural, uma visão moral muitas vezes totalmente desvinculada até da própria natureza, da própria lei natural, fazendo avançar a agenda esquerdista no campo da cultura e da moral. Então, realmente, né, neste sentido, nós podemos dizer que foi surpreendente, não pelo processo da Cássia, mas sobretudo por ela ter tido esse espaço num programa como esse, né, e por ter falado, eu acredito que tudo aquilo que ela gostaria de ter falado ali a respeito do seu testemunho pessoal, da vida católica que ela leva hoje, e falou inclusive até do sentido cristão do sofrimento. Pois é, né, Luiz? Que interessante, né? Nós ouvimos naqueles pequenos minutos ali algo que nós estamos com sede de ouvir, por exemplo, numa homilia, num sermão, né, de um sacerdote, né? Inclusive nós temos sacerdotes, né, que têm essa convivência nesses canais de televisão e a gente não vê, né, uma pregação da forma como ela fez, né, o testemunho que ela deu, falando de rezar o rosário todo dia, de buscar a missa, né, todo domingo, da empolgação de ir para a missa no domingo, né, como ela bem colocou, né, como ela tem a ansiedade de chegar ao domingo de manhã, das 8 horas, estar na missa, e ainda reafirmando, né, a importância de uma missa bem rezada, buscando a missa tridentina, uma missa que realmente eleva muito, né, da importância dela falar, de estudar o latim, né? Inclusive nós aqui no Instituto Santo Atanásio a gente faz muito esse esforço, né, de ter aulas nas quarta-feiras de latim, né? Algo que a sociedade meio que esqueceu, né, que nós precisamos aos poucos restaurar. E eu fiquei muito feliz, alegre dessa ênfase dela falar da missa tridentina, algo que nós aqui no apostolado defendemos muito, né? A proliferação, a espalhação, né, do conhecimento, enfim, da missa, né? Algo que ficou um pouco escondido com a Summorum Pontifica do Bento XVI, passou a ser mais divulgado, né? E assim, realmente, nós que já tivemos a convivência, né, de estar dentro de uma missa tridentina, a gente vê o quão essa missa eleva espiritualmente o ser humano, né? O quão ela é necessário para que a gente possa crescer na fé. E assim, e agora entrando um pouquinho mais dessa questão cultural, né? Ela fez algo assim que podemos dizer que foi uma mudança fugiu a palavra. Paradigma. Uma mudança, podemos dizer que foi uma mudança do paradigma, né? Aonde nós vemos pessoas, celebridades, autoridades se posicionando sobre a fé, algo que estava impensável há poucos anos atrás, né? Isso faz com que nós tenhamos, né, uma esperança, né, de uma restauração, né, do catolicismo, da fé, não só disso, mas da intelectualidade,
de uma elite mais intelectual que possa ajudar, né, também nesse desenvolvimento de uma restauração da cultura, né, uma cultura que a gente pega a Rede Globo, por exemplo, a gente não vê nada ali além de debates ideológicos totalmente distorcidos. Quando eles levam, o próprio programa da Fátima Bernardes, quando eles levam algum tipo de debate lá, é um debate totalmente desonesto, onde já leva pessoas com posicionamentos a menos, e a maioria das pessoas que estão lá já defendem aquelas ideologias que eles querem autoproclamar ali para a população do Brasil, no caso, né? Então, no final das contas, o debate ele acaba sempre se posicionando ao lado ideológico, ao lado da esquerda, ao lado dos movimentos mais progressistas, né? Sim. Então, é algo assim que realmente para nós ver uma atriz que ela mesma confessa que já esteve no lado do progressismo, no lado longe da fé, onde inclusive ela mesma falou que já cometeu um aborto, né? E que hoje é uma das defensoras, né, da causa pró-vida. Isso para nós é realmente uma alegria, né? Que contraria totalmente as campanhas da própria Rede Globo, né, no sentido de incentivar a legalização do aborto. Quando ela falou também, por exemplo, a respeito das famílias numerosas, né? Para muitos globais, certamente isso foi um escândalo tremendo, né? É interessante agora a gente começar a observar também se a Cássia vai continuar compondo os elencos das minisséries, das novelas da Globo, porque muito provavelmente ela vai sofrer algumas consequências sérias com isso. Um grande exemplo é o próprio Jim Caviezel, né? Que ao escolher ser o protagonista, né? Fazer o papel de Nosso Senhor Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, depois disso a carreira dele só desandou e cada vez mais foi sendo preterido, foi sendo deixado de lado pelas elites hollywoodianas. Mas os artistas têm um papel fundamental em defender a verdade, em promover o que é belo, o que é bom e justo através da sua arte. Porque as pessoas realmente se espelham de algum modo neles, né? E são até mais influentes do que os intelectuais, os professores das universidades, muitas vezes até do que os políticos. Então, que coisa realmente maravilhosa que nós tenhamos tido, né, neste tipo de programa, neste tipo de emissora, uma atriz que de longa data faz parte do elenco da Rede Globo, já esteve em várias novelas, em várias produções, e que deu esse tipo de testemunho, falando contra o aborto, que ela ativamente defende a vida, né, desincentiva mulheres que estão pensando em abortar, falando que ela se admira das famílias numerosas com 10, 11 filhos, né? Isso é, digamos, uma coisa absolutamente inesperada para esse tipo de meio de comunicação. Agora, o que eu fico me perguntando, talvez você possa me ajudar a compreender melhor isso, é qual teria sido o movimento, né, ou a informação que chegou à produção do programa, ou à própria Fátima Bernardes, para perguntar a respeito da vida católica dela e que permitiu que tudo isso viesse à tona. Que milagre foi esse? Realmente foi algo assim meio que inacreditável. Eu acho que a própria Fátima não esperava esse tipo de resposta, né? Até porque o programa da Fátima tem muito disso, né? De chamar os atores globais, né? As pessoas famosas, celebridades, para contar um pouco da vida, né? E acredito assim que a Fátima não esperava que ela iria contar algo assim que mudou toda a vida dela, né? E assim, ela deu um ênfase tão grande, né, que realmente ela estava extasiada daquele momento da vida dela, né? Aonde o que mais preocupava ela é a missa, a oração do terço, né? Então, tanto é que ela mesma, né, ali acabou fazendo um proselitismo, né, da oração do terço diário, né, que é algo que a gente sempre fala, né, da necessidade do católico buscar a reza do terço diário, né. E assim, a Cássia Kiss, ela é uma pessoa que já estava, né, há um certo tempo já frequentando missas, né, missas tridentinas inclusive, algo que poucas pessoas sabem. Ela esteve na Liga Cristo Rei Nacional do último ano, né, então ela já tem um pouco de amizade com os movimentos
de leigos aí que buscam, né, a restauração da fé, né, onde a gente tem hoje, infelizmente, um corpo eclesiástico bastante progressista, né, e os leigos têm feito esses movimentos de tentar aos poucos, né, buscar essa discussão, essa necessidade de nós voltarmos a estudar, de se formar, de conhecer a doutrina católica, né? E isso faz toda a diferença. A gente sabe o quão feliz. Nós tivemos o caso da nossa Liga Cristo Rei, de um deputado que foi lá dar o seu testemunho de que estava na Igreja Católica há anos, mas que se converteu agora. Então, assim, parece que é algo que tem nos dado uma esperança, né? Uhum. Estamos vivendo um momento, talvez assim, embora que o progressismo, as agendas da esquerda, as agendas anti-religiosas tenham crescido, mas ao mesmo tempo nós vemos que também as conversões têm crescido, né? Sim. Temos visto muito. E sem contar que eu acho que o mais importante foi o tapa na cara dos movimentos culturais que hoje existem, né? Porque vamos pegar a própria Globo, né? A Globo trabalha assiduamente para que as suas agendas sejam proliferadas, estejam todo minuto ali na tela da TV, fazendo uma espécie de lavagem cerebral na população, e aí vem uma Cássia Kiss e em minutos coloca tudo isso água abaixo, né? Então, isso é algo sensacional, é algo que nós precisamos refletir sobre isso e também buscar com que mais pessoas deste ramo se convertam, para que realmente elas tragam essa influência para a população, né? Uhum. E você falava muito bem, né? O quanto nós gostaríamos que os nossos sacerdotes nas paróquias, né, digamos, médias do Brasil, que os nossos bispos nas dioceses do Brasil também falassem a respeito de coisas fundamentais que essa mulher, uma atriz da Globo, que praticamente começou a sua formação católica ontem. Ela não passou 8, 10 anos no seminário, né? Ela não tem uma longa caminhada de formação para o ministério ordenado. E, no entanto, ela já compreende muito bem e sabe que ela deve promover a devoção mariana, a aceitação cristã do sofrimento, carregar a cruz com amor. Não foi isso que ela disse, né? Nós temos publicado pela editora do Instituto Santo Atanásio 2 livrinhos preciosíssimos de Santo Afonso Maria de Ligório. O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus e o Tratado da Castidade, né? Livrinhos fundamentais para nós entendermos o quanto essa dimensão da renúncia, essa dimensão da cruz, ela nos eleva e ela deve nos tornar mais felizes e satisfeitos com a vida do que entristecidos, revoltados, né? E querendo simplesmente reivindicar direitos. Então ela meio que inverteu todo o discurso, não só da Rede Globo, mas inclusive da teologia da libertação e do clero progressista que nós temos hoje, que renega muito daquilo que eles consideram uma moral católica medieval, retrógrada, ultrapassada, né? Aí chega a Cássia Kiss defendendo aceitação cristã do sofrimento, devoção mariana, oração do rosário, inclusive, defendendo famílias numerosas, que até para muitos padres hoje é um escândalo, né? Porque na cabeça deles a responsabilidade paterna é você ter só 1, 2 filhos ali, né? E dar materialmente tudo do bom e do melhor para eles, mas ser completamente negligente com a formação cristã, com a formação espiritual e moral. Então a Cássia Kiss, ela realmente abriu os olhos de muita gente, eu acredito, né? Para, inclusive, a crise que hoje nós estamos vivendo no que toca à pregação dentro das nossas paróquias e nas nossas dioceses. E houve gente falando até que isso só pode ser graça derivada da consagração que finalmente foi feita, né, pelo Papa Francisco, convidando todos os bispos do mundo à consagração da Rússia a Nossa Senhora, né? Então muita gente, inclusive, acredita a esse testemunho da Cássia e a várias outras coisas surpreendentes que nós temos visto aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Acredita isso, inclusive, né, a este ato de consagração que o Papa e os bispos finalmente realizaram e que nós esperamos que venham muitas outras graças para a Igreja depois disso. E olha que interessante, né, Luiz? Porque foi às vésperas
de Nossa Senhora de Fátima, né? Exato. Aliás, é um livro que a gente lançou há pouco tempo na história de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, é um livro que também recomendamos que vocês leiam, que tem muitas informações que necessitam... ele está aqui até, inclusive, se alguém quiser, aproveita e está em promoção na nossa loja. Outro fato importante, né, que acho que nós não podemos deixar de conversar um pouquinho, Luiz, foi o caso do vereador Renato Freitas aqui em Curitiba, né? Uhum. Essa semana aconteceu a votação no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, e o caso do vereador foi encaminhado para o processo de cassação e agora vai a voto ao plenário, né? Esse processo também é um processo que os leigos compraram, né, a briga contra a invasão, né, porque realmente foi um ato bastante escandaloso, né? O vereador, junto com toda uma turma de manifestantes, invadiram a igreja de Nossa Senhora do Rosário no momento em que estava tendo uma missa. Aliás, como a própria arquidiocese diz, a missa foi meio que de certa forma abreviada, e isso fez com que causasse um repúdio enorme, né, da população por parte dos católicos, e durante todo esse processo, inclusive a arquidiocese fez notícia-crime. Aí mais tarde, quando o processo na Câmara de Vereadores começou a andar, a própria arquidiocese pediu o perdão, né? Mas a população realmente está muito consternada com isso e está buscando, né, a justiça, né? Inclusive nós, enquanto Instituto Santo Atanásio, estamos fazendo o que é possível a nós para que a justiça humana tome as medidas possíveis aqui, inclusive pedindo a cassação deste vereador, né? É um ato que realmente precisa ser feito, uma justiça, até porque se isso tomar precedentes no futuro pode causar grandes problemas, né? Já imaginou no Chile, né? Igrejas incendiadas, né? Então, destruídas, né? Então são precedentes que nós não podemos aceitar aqui no Brasil e que nós católicos temos que reagir, aproveitar o momento, inclusive, para fazer uma pressão sobre os vereadores para que esse processo encaminhe e que seja votado pela cassação. Sim, finalmente o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba pediu a cassação do vereador Renato Freitas do PT, mas agora precisa passar também pela plenária, não é isso? E realmente, Ademir, veja bem, não foi apenas uma manifestação que ele fez lá dentro de um templo católico, com a presença do Santíssimo Sacramento lá no altar. Não foi apenas uma manifestação, não foi um ato político de revolta, né, por causa daquele rapaz que foi assassinado no Rio de Janeiro. Foi um ato de profanação. Eles entraram aos gritos dentro da igreja, fazendo uma extrema algazarra. Lá dentro da igreja, eles caluniaram, difamaram a própria história da Igreja Católica. E pior ainda, eles lá dentro fizeram uma manifestação com bandeiras de partidos comunistas. Tinha pessoas ali, inclusive, usando camisetas da União Soviética, e que nós sabemos o quanto os cristãos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, por parte das guerrilhas, né, o quanto os cristãos foram e ainda têm sido massacrados, perseguidos, torturados por ditadores comunistas, por facções comunistas. Então o que ele fez lá dentro foi um ato da mais extrema gravidade. E qualquer católico que realmente tenha o desejo de que Nosso Senhor não seja mais ofendido, de que a Santa Igreja seja respeitada e de que a memória, a história desses mártires que derramaram o seu sangue, sendo torturados e assassinados sob o símbolo da foice e do martelo que eles usavam naquela ocasião com muita ostentação, né? Todo católico deve querer que esse vereador seja de fato cassado, né? Isso nós esperávamos que fosse do desejo, que fosse a expectativa de todo e qualquer católico, não só de Curitiba, mas do Paraná, do Brasil e do mundo inteiro. Isso não pode se repetir, esse ato de invasão e de profanação de um templo sagrado.
Isso é muito interessante, Luiz Henrique, porque a gente vê as imagens ali e as imagens apontam, né, para toda a forma agressiva que aconteceu a coisa, né? No próprio processo da comissão de ética, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, né, o desenrolar da votação, né? E ficou muito bem claro, né, que o vereador invadiu, estava lá dentro, inclusive subiram ao púlpito, né, gritaram inclusive palavras de ordem lá, então, e assim, o Santíssimo estava exposto ali, e embora há a dúvida se a missa já havia terminado ou não, mas o Santíssimo estava ali. Isso é relevante. Então, assim, o Santíssimo estava exposto ali. Todo o templo católico é um lugar de oração, tanto é que normalmente quando você chega e entra dentro de uma igreja, você já busca o silêncio, busca a vida mais contemplativa, a oração, e o templo é para isso. O Santíssimo está lá, Cristo está lá, é um lugar de adoração, de vida íntima, e realmente isso não pode acontecer. Precisamos tomar todas os meios, buscar todos os meios para que algo assim não possa acontecer novamente. Nesse momento, o que nós temos como processo, um ato de justiça, a cassação do vereador, né? E nós pedimos que a população haja de forma coerente, cobre dos vereadores uma posição aí de votar pela cassação do vereador. E aí tem as medidas judiciais que provavelmente já foram tomadas, né? E algumas ainda estão sendo tomadas para que ele responda também judicialmente, né? Pelo ato ali de intolerância religiosa. Perfeito. E eu acho, inclusive, que não só nós católicos, né? Eu dizia antes, todo católico deve estar interessado, deve se empenhar, deve querer a cassação do vereador Renato Freitas, mas não apenas, né? Porque o que ele fez pode se repetir em qualquer outro tipo de instituição, de estabelecimento ou até mesmo nas casas, nas residências das pessoas, né? Então, esse tipo de invasão não deve ser admitido de forma alguma. Portanto, a punição ela deve sim ser exemplar, né? Esse rapaz precisa perder o mandato e que sirva de exemplo para que outros militantes radicais, que nós sabemos que como ele existem muitos, sobretudo nas fileiras da extrema esquerda, que isso não se repita nunca mais. Perfeito. Mais tarde a gente vai fazer um vídeo específico sobre esse caso do Renato Freitas, né? Vamos trazer mais detalhes, né? Porque realmente é algo que causou bastante perplexidade por parte de nós católicos, né? E não só de nós católicos, inclusive as autoridades, né, se posicionaram aí de forma veemente pedindo justiça pelo caso, né? Nesse momento o que nós temos que fazer é pressionar os vereadores para que eles votem pela cassação, né, do vereador. Então, o objetivo do nosso bate-papo hoje era falar desses dois temas interessantes, né? Quentes, né? E quentes, porque de fato eles comoveram a população, né? E nessa semana, né, foi duas boas notícias, né, que nós vimos. Sim. De fato, né? Porque são notícias que nos trazem um pouco de consolo, né? Para nós católicos que temos uma vida bastante perseguida, né? Tanto é que a gente vai trazer também outros pontos, né, no futuro aí para debate, né, da perseguição que os católicos estão sofrendo, né? E o objetivo nosso no que tiver ao nosso alcance, poder ajudar a comover a população, a tomar medidas para que isso não possa acontecer novamente. E claro, temos que dar graças a Deus, né? Tanto pelo testemunho belíssimo, surpreendente, maravilhoso da Cássia Kiss, quanto por essa decisão, né, essa resolução do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba. Louvado seja Deus por isso. Continuemos fazendo o nosso papel para que cada dia mais o nosso testemunho possa chegar a mais pessoas, né, e que a verdade prevaleça. E pedimos aos católicos que apoiem tanto a Cássia Kiss como aos vereadores que pediram pela cassação do Renato Freitas, porque a gente sabe que hoje em dia a cultura do cancelamento tenta de todas as formas acabar com essas pessoas.
Enfim, ficamos por aqui. Aproveitamos para convidá-los a compartilhar esse vídeo com os amigos. Esse tipo de bate-papo ocasional vai acontecer algumas vezes quando tiver assuntos pertinentes. Enquanto isso, pedimos para que você ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E se quiser contribuir com o nosso apostolado, deixaremos as informações em nossa legenda. Nosso muito obrigado. Viva Cristo Rei! Salve Maria, viva Cristo Rei!